Agora nós vamos para a palavra de hoje. E atendendo a uma direção do Espírito Santo, que vê através de pedidos femininos, nós vamos continuar aquela palavra da semana passada que falava sobre família. Porque as mulheres disseram assim: nós escutamos muito domingo passado, mas os homens escutaram pouquinho. É por causa do tempo, porque a gente está reduzindo, o tempo da palavra. Então não deu muito tempo de falar com os homens. Mas hoje eles vão ouvir. E não ouçam, com a guarda levantada. Não endureçam os vossos corações. Ouçam a voz que vem do alto. Que você, marido, que você também, esposa que está aqui, não ouça nessa hora o homem falar, mas que você ouça o Espírito de Deus instruindo você, orientando você, para que você seja mais santo e agradável a Deus a cada dia, mais feliz no seu relacionamento, na sua aliança de família, e mais abençoado em tudo, chegando ao ponto de ser sobejante. Porque quando Deus nos chama, primeiro Ele nos abençoa, Ele nos transforma, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos faz felizes e prósperos, para que depois também nós possamos inspirar outros, nós possamos abençoar a outros. Então, isso acontece por meio da nossa sabedoria e da nossa fé e obediência em colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser uma pessoa feliz, aprenda não só a buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento das verdades espirituais, mas aplique isso na sua vida. Porque tem gente que é chamado de tolo porque escuta, mas não pratica. E tem gente que nem consegue escutar porque o coração se fecha antes de ouvir a instrução ou a correção. Não, o homem sábio é aquele que tem prazer em ser corrigido. O homem sábio é aquele que tem prazer em deixar os rudimentos do mundo e abraçar a sabedoria de Deus, porque essa sabedoria de Deus é pura e perfeita e vai abençoar você e vai transformar a sua vida numa vida mais feliz, melhor a cada dia. Quantos creem nisso? Então diga assim: Senhor, me dê agora entendimento aberto, para que eu ouça a tua palavra de forma revelada ao meu espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Por que esse tema é tão importante e ele tem sido aí nos últimos meses até recorrente? Falamos disso há poucos meses atrás e esse tema voltou. É porque a família
é muito amada por Deus e ela é a célula principal da sociedade. Famílias saudáveis geram uma sociedade saudável. Famílias destruídas, famílias traumatizadas, famílias contaminadas pelo pecado e destruídas, vão gerar uma sociedade conturbada e doente. E nós sabemos que se Deus ama a família, o maligno, o diabo, odeia a família. E o que ele faz? Ele tenta destruí-la, tirando maridos e esposas dos papéis, das funções que Deus deu de forma específica a cada um nessa construção do lar, nessa unidade sinérgica que produz coisas boas, que constrói a igreja e que constrói também a sociedade. A mesma verdade que vale para a sociedade, vale para a igreja. Uma igreja de famílias doentes, de casais que não se amam, não se entendem, não se respeitam, será uma igreja também sem a bênção de Deus. Então, hoje nós vamos retomar esse assunto, colocando foco nos deveres espirituais dos maridos. Porque, como eu falei, sobrou pouco tempo para falar sobre isso no domingo passado. Então, é a parte B da mesma ministração. Amém? E quais são esses deveres descritos pela palavra em vários textos, por vários líderes ungidos diferentes? Esses deveres são, primeiro deles, o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Repita comigo: amar, na prática, representa cuidar e suprir. Amor é cuidado e suprimento. Amém? Então, amar representa cuidar da esposa, suprindo as necessidades espirituais, emocionais e físicas dela. O marido é chamado de o sacerdote do lar. O que o sacerdote faz? O sacerdote intercede pela igreja, cobre a igreja em oração. O sacerdote alimenta a igreja com a sua palavra. O sacerdote protege a igreja das astúcias, das ciladas do mal. Da mesma forma, os maridos precisam ser homens de oração e orarem pelas suas esposas e protegerem as suas esposas em oração, trazendo sobre a sua casa, sobre a sua família, esposa e filhos, todos os dias, a misericórdia de Deus, o pedido de perdão a Deus. O que o sacerdote faz? Ele entra na presença de Deus e ele pede perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos que estão depois dele, ou seja, os filhos de Deus. Nós, como sacerdotes do lar, precisamos entrar na presença de Deus e pedirmos perdão pelos pecados das nossas esposas, pedindo que Deus dê a elas o fruto do Espírito Santo, que Deus dê a elas intimidade com Deus, porque se elas estiverem próximas de Deus, elas serão excelentes esposas. Amém? E também sermos sacerdotes perdoadores, porque casamento, meu querido, é uma bênção, mas demanda muita paciência. E para ambos os lados, esse ingrediente não pode faltar, o perdão diário. Pedro chegou para Jesus e perguntou: quantas vezes se deve perdoar um irmão culpado? Até 7? Jesus respondeu: até 70 vezes 7, Pedro. Ou seja, isso representa perdoar muitas vezes por dia. Todo tipo de ofensa. Então, por que muitos casamentos travam? Porque muitos casamentos fazem com que as pessoas até se afastem da igreja, assim, tipo assim, há um desentendimento lá na casa, aí a mulher fala: eu não vou para a igreja. Ou então é o marido que fica sendo desrespeitado pela mulher, e ele não se converte por causa disso, ele não busca Deus por causa disso. Isso é fruto do quê? De mágoas que estão guardadas no coração. Então perdoe, porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma declaração feita em nome de Jesus. Diga: eu perdoo o meu marido, eu perdoo a minha esposa em nome de Jesus. E essa oração liberada no mundo espiritual vai limpar o teu coração e vai mudar aquele ciclo de amarguras, de mágoas, de ressentimentos que ficam lá bloqueando a comunhão com Deus, a comunhão com o marido, a comunhão com a esposa, a comunhão com os filhos. O lar fica adoecido por causa da amargura. Então, necessidades espirituais, oração e perdão.
Necessidades emocionais. O que as mulheres reclamam? Atenção. As mulheres falam pra caramba, elas têm coisas para compartilhar, pedidos a fazer, necessidades a serem atendidas. Não é assim, maridos? E aí, o que você faz? Você fica olhando para o celular na hora que ela está falando? Você fica olhando que se o Corinthians ganhou, se o Corinthians perdeu? Você fica na caixa? Não é a Caixa Econômica Federal, não. É aquela caixa que a cabeça dos homens fica, que parece que eles estão em Marte. Parece que eles estão nas galáxias. É a caixa do nada, né? Não. Olho no olho. Atenção. Adão ficou desatento a Eva. A Eva foi lá e fez um estrago. Então, atenção, marido. Preste atenção nela. Amor, aliança, demanda contemplação. Preste atenção na sua esposa. Dê atenção ao que ela fala. Perscrute o coração dela para saber o que ela espera de você. E mulher, ajude ele. Sabe por quê? Porque a gente não tem bola de cristal. Então seja clara naquilo que você deseja. Ah, mas eu gostaria que ele soubesse sem eu ter que falar. Não, seja humilde. Seja clara. Seja objetiva, porque ele não tem bola de cristal, nem espírito de revelamento. Então, se ele já é meio nerdzinho assim, se ele já é meio desconectado assim, traz esse homem para a terra e conversa com ele, fala direitinho o que você precisa e quer, porque eu tenho certeza que porque ele te ama, ele vai se esforçar para fazer o que você precisa. Quem pode dizer amém para isso? Dá um aplauso a Jesus. No espiritual, oração e perdão. No emocional, atenção e carinho. Uma esposa é delicada, é uma flor. Você não pode chegar parecendo uma trovoada em casa. Seja suave, seja manso. Peça para Deus essa mansidão. Porque eu sei que tem hora que ela te irrita. Mas você foi chamado em Jesus para ser um homem manso. E Ele vai te capacitar a ser manso. Amém? Peça isso para Deus, é verdade. Senhor, me ajude a ser paciente com a minha esposa. Me ajude a ser manso com ela. Me ajude a ser um homem doce. Ser homem não quer dizer sair no grito, na pancada, na mesa, batendo nas coisas, batendo a porta. Isso aí não constrói nada. Isso aí só fere mais a relação e a alma da esposa. Seja suave, como Jesus é suave conosco. Jesus jogou os pecados na sua cara? Jesus te agrediu para você se arrepender? Não, Jesus te amou. Jesus foi paciente com você. Jesus não desistiu de você. Então seja igual com a sua esposa. Não desista dela. O Espírito de Deus em você e nela vai fazer ela ser uma pessoa melhor e mais perfeita esposa a cada dia. E na questão física, o sexo. Eu coloquei aqui o sexo, não coloquei o alimento, porque alimento, eu acho que não tem nenhum marido aí negando alimento para sua esposa. Mas eu escuto reclamações vindas de gabinete pastoral dizendo que tem maridos que não têm interesse por essa área. E talvez isso seja fruto de mágoas, isso seja fruto de traumas, isso seja fruto de um revanchismo criado dentro do lar, onde um quer punir o outro. O marido pune a mulher negando a ela o afeto, o carinho, o sexo e vice-versa. Mas isso é a maior tolice que se pode fazer. Porque se tem uma brecha pela qual o diabo gosta de entrar nos casamentos, é nessa falta de sabedoria de um ficar negando a intimidade para o outro. A intimidade aproxima os casais. A intimidade é o complemento de uma aliança tríplice: espírito, alma e corpo. Se uma desses 3 fios aí, pensa numa fiação elétrica com 3 fios. Tem uns aqui que são engenheiro elétrico, vai entender perfeitamente. Se um dos 3 fios, num trifásico, tiver rompido, acabou, cara, não liga a máquina. E não liga a paz, e não liga a alegria do lar, e não liga a prosperidade da família, e não liga a unidade do casal, que é fundamental para o bem-estar da família e dos filhos. Amém? Então, a questão sexual é muito importante. E se existem problemas nessa área, tanto para homens quanto para mulher,
perdoe, busque um bom psicólogo cristão para tratar os seus traumas, porque tem mulheres que elas projetam no marido a figura do pai. Toda esposa que teve problema com o pai, que achou o pai ausente, que o pai não foi aquele sacerdote presente do lar, ela se torna uma lutadora, uma guerreira, que quer defender a família, que quer defender a mãe, que quer defender tudo, o patrimônio da família, e aí ela se torna uma mulher quase que masculina, agressiva, competitiva, que vai viver, reproduzir esse trauma, colocando isso aí sobre a vida do marido, mesmo que o marido não seja assim. Então, nós precisamos ter humildade de buscarmos cura. É a oração do pastor, é o aconselhamento oferecido pela igreja, é o trabalho com um psicólogo cristão. Aqui, no meio das pastoras aqui, tem psicólogas cristãs, que fizeram curso, que podem ajudar qualquer pessoa, qualquer família aqui nessas questões. Porque se não curar a alma, isso vai resultar depois num relacionamento disfuncional, numa família desunida. E um reino dividido não subsiste, não prospera. Isso vai prejudicar a todos, vai prejudicar inclusive a família. Então, marido, toma um Toddy, um ovo maltine, uma gemada, faça aí um suco de catuaba, mas cumpra o seu papel dentro do lar, por favor. Não caia nessa bobagem de dormir na sala, porque quando você desce a escada e vai dormir na sala, o diabo fala assim: falta pouco para eu acabar com esses dois, falta pouco para eu destruir essa família. Isso aí é a pior coisa que se pode fazer. E se o marido tiver de biquinho, meu amor, vai lá e joga um charme em cima dele, puxa ele para a cama, dá um golpe de judô nele lá, que ele vai ficar bonzinho, você vai ver. É verdade. Essa é a sabedoria da mulher também. Tirar as tensões, usar o afeto, o amor, o carinho, a intimidade para fazer esse homem parar de ser tão bravo. Até porque quanto mais sem sexo ele fica, mais bravo ele ficará. Então seja sábia, amém? Segundo aspecto, o marido precisa valorizar a esposa. Maridos precisam entender que depois da sua salvação, o seu maior bem na terra é a sua esposa. Coloca para mim aí Provérbios 18, 22. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu não vou ler na versão que eles vão colocar aí, eu vou ler numa outra versão. Provérbios 18, 22. Diz assim: o que acha uma esposa, achou um tesouro. Amém? Achou um tesouro. Às vezes você vai lá cavar o tesouro sai da terra cheio de lama, cheio de terra. Mas se você investir em limpar esse tesouro, a hora que você conseguir acessar o interior do tesouro, você vai perceber o quanto você achou de valor, o quanto você é feliz. Amém? Eu digo isso. Depois da minha relação com Jesus, a pessoa mais importante na minha vida é a apóstola Cláudia. E ela pode ter certeza disso. Ela é 50. Eu não estou sendo aqui fazendo chantagem gospel aqui, jogando charme aqui, porque eu não preciso disso. Vocês todos sabem que eu sou muito transparente, muito sincero. Depois de Jesus, aqui, depois do Espírito Santo aqui na igreja, ela é 50% dessa igreja. Por isso amem e respeitem a pastora de vocês, porque ela é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Amém? Quer aplaudir Jesus? Pode, é verdade. Jesus valorizou tanto a igreja que deu a sua vida por ela. Não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu de nós. Não podemos desistir do casamento. Se tem uma vozinha aí falando assim: separa, é melhor divorciar, separa. Essa voz é do diabo. Repreende ele em nome de Jesus, manda ele embora e fala assim: Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é Senhor do meu casamento, Jesus é Senhor de tudo na minha história. Bata em retirada Satanás em nome de Jesus. Amém? Escute isso. Essa aqui é forte, hein? Essa aqui é o cruzado de direito no queixo. A forma como você trata a sua esposa mede o quanto de Deus existe na sua vida. Tem maridos que estão bem fora do seu papel, bem fora daquilo que Jesus gostaria que eles fossem, porque eles também estão bem fora de uma vida espiritual verdadeira. Estão vindo à igreja, estão lá, eu trabalho, eu ponho dinheiro em casa. Ok, mas cadê
a verdadeira fé? Cadê os traços de amor, de humildade, de mansidão, de valorização à esposa? Tem gente que não tem gratidão. Tem uma baita de uma esposa do lado, batalhadora, guerreira, companheira, leal, não dá valor. Tem um marido excelente, um marido transformado por Jesus, não dá valor. Falta de gratidão também destrói casamentos. Então, essa frase aqui vale para os dois lados. A forma como você trata o seu cônjuge fala verdadeiramente, de forma exata, quanto de Deus tem na sua vida. E se você quer tratar melhor o seu cônjuge, se você quer ser melhor marido, melhor esposa, aproxime-se de Deus. Busque mais a oração, busque mais a palavra, se esvazie mais de si mesmo para ser mais cheio de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Aspecto número 3. Ser uma referência de santidade. Você, marido, representa Jesus para a sua esposa. E se você realmente conseguir ocupar o seu papel e parecer um Jesusinho lá dentro de casa. Ai, tem gente que está até dando um beijinho no marido agora. Ser um Jesusinho lá dentro da sua casa. Não ser um cãozinho da demônio da Tasmânia lá, que fica soltando faísca e ralhando com todo mundo e chutando até o cachorro. Se você conseguir ser essa figura de Jesus lá na sua casa, isto te trará respeito. Respeito e honra. O líder do lar precisa ser um modelo de santidade. Homens que vivem a palavra. Um modelo de fidelidade. Se tem uma coisa que deixa uma mulher insegura, que perturba a alma dela, é pensar que o marido dela está traindo ela, ainda que seja olhando imoralidade no celular. Então, dê segurança à sua esposa sendo um homem fiel. Mas como você vai ser fiel à sua esposa, se você não for primeiro fiel a Deus? Quem não é fiel a Deus não vai ser fiel a ninguém mais. Nem esposa, nem sócio, nem ninguém na casa. Então, santidade, fidelidade, fé. Você, homem da igreja El Shaddai, você é um homem de fé. Estou profetizando. Fé na sua vida, espiritualidade. Você é um homem chamado para viver na intimidade com Deus. Então busque a Deus pela sua família. Venha para as orações. Que homem frouxo é você que não consegue levantar um dia na semana para vir orar aqui 6 horas da manhã pela sua família? Frouxo. Homem frouxo, o homem que não consegue isso. Frouxo no espiritual. Ah lá, bonitinho, amiguinho de todo mundo, vai no futebol, leva a galera lá para casa, não sei o que, faz churrasquinho, trabalha, põe o pãozinho em casa, tá tudo bem, mas mediocridade espiritual. Não busca a Deus. Não cresce. Por quê? Porque não está valorizando a Deus, a presença de Deus. E Deus está aqui, ó, de segunda a segunda, se oferecendo em misericórdia, em graça, em proteção, em transformação para a sua vida e para o seu lar, desde as 6 horas da manhã, a semana inteira. E isso não é só às 6 horas da manhã. Se você não pode vir às 6 horas da manhã, venha na vigília, uma vez por mês. Venha orar aqui no templo, venha para os cultos, venha para a rede de homens. Outro dia um vexame, rede de homens aqui maravilhosa, com um tema super importante. Teve pastor que ficou em casa assistindo o jogo do Corinthians. Aí depois, o lar está com problema. Por que será, hein? Jesus falou que o bicho ia pegar hoje aqui, né? Estão satisfeitas, né? As intercessoras, acho que as mulheres oraram bem, né? Então vamos lá, vamos continuar que o tempo está correndo aqui que nem um curisco. Acho que o tempo é a misericórdia de Deus. Paciente e perdoador, já falei isso aqui. Decisão e atitude. Sabe por que muitas vezes a mulher vira uma leoa e toma a frente das coisas? Porque você fica lá feito um... Não vou falar. Posso falar palavrão no altar? Não vou falar. Eles já entenderam. Você fica lá, talvez, será? Amor, precisamos consertar o carro. Será? Como que a gente vai fazer isso, bem? Nós estamos sem dinheiro. Por que está sem dinheiro? Porque já teve muita passividade antes. Não tem dinheiro para consertar o carro, porque não teve atitude, não teve decisão, não teve levantar cedo. Se não tem levantar cedo para orar, também não tem levantar cedo para trabalhar. Você percebe? Que não adianta só dizer assim, sou cristão, sou homem cheio do Espírito Santo. É preciso que isso seja comprovado na prática por atitudes. Então, não deixe sua mulher virar
a líder da casa. Seja o líder você, decisão e atitude. Lembra das 3 remas do ano de 2025? Ame, não temas, ame e lidere. Marido, lidere o seu lar. Lidere o seu lar, começando pelo espiritual. Vai para a oração, vai para a presença de Deus com todo compromisso e determinação. Dizer assim: Senhor, o Senhor vai mudar a sorte da minha vida e da minha casa. Se o apóstolo está lá todo domingo dizendo que vai fazer a gente feliz, que vai fazer a gente próspero, que vai fazer o nosso casamento ser uma bênção, a nossa casa um pedacinho do céu, eu acredito nisso, mas eu vou pagar o preço para que essa profecia se torne realidade. Porque eu libero a palavra para você, agora quem vela por ela, filho, é você. Se você não fizer, a sua mulher vai fazer. 4, ser companheiro. O tempo esgotou, mas eu vou gastar mais 5 minutinhos aqui, tá? Ser companheiro, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Vamos ficar só com vivei a vida comum do lar. Isso fala do quê? De você não ser só o cabeção. Eu só penso. Eu dou ordens e você executa. Eu fico aqui no escritório, fico aqui sentado, pensando, ouvindo a direção de Deus e dando comandos para a família inteira se mexer. Não, é ajudar a esposa no cuidado dos filhos, da casa, fazer compras, ir no supermercado, levar os filhos para a escola, trocar lâmpadas, matar baratas, levar o lixo para fora, levar o cachorro para tomar banho, levar o carro para o mecânico, cuidar do jardim. Na minha casa, se você for na minha casa, você vai ver que tem flores. Você pensa que é a apóstola Cláudia que cuida do jardim? Quem você acha que cuida do jardim? Da casa e da igreja. Sou eu, jardineiro de Jesus. Amém? Mas tem maridos que eles estão realmente etéreis. Eles estão já no outro mundo, quase na glória, né? Não tem conexão com as coisas da terra. Isso aí é coisa de outras pessoas. Um dia nós teremos uma empregada para fazer tudo isso aí. Pois é, a empregada está sendo a esposa por enquanto. 5, ser provedor da família, é a última coisa. Efésios 5:29. Diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Suprir o lar, alimentar a esposa e os filhos é dever do marido. Qualquer esposa deveria orgulhar-se de um marido trabalhador. Mas como a esposa vai orgulhar-se de um marido que não é trabalhador, de um marido encostado, de um marido acomodado, de um marido desligado das necessidades de todos na família, que não luta por ela e não luta pelos filhos? Não tem como ela se orgulhar desse homem. E se ela não se orgulha dele, ela não admira. E se ela não admira, ela não vai se abrir também para o carinho, para a intimidade, para servi-lo, que é também um papel da esposa. Há uma crise de identidade masculina afetando as famílias. E essa crise tem começado na vida dos homens, mas ela também acaba desvirtuando a vida das mulheres, que se tornam essas mulheres executivas, essas mulheres que dizem: não, eu preciso fazer acontecer, eu preciso ocupar essa posição, e competem com o marido, e querem ocupar o lugar do marido. E só vai permitir, e só vai acontecer se o marido permitir. Se o marido não ocupar sua posição de forma espiritual, o feminismo, esse excesso, esse ultrapassar de limites na vida da esposa começa a acontecer. Mas eu quero dizer a coisa mais importante talvez dessa palavra toda, e é a derradeira mesmo. Eu vou conseguir nesses 2 minutos que restam. A muitos homens faltou a referência e a instrução de um pai. Isso é muito triste. Tem homens que foram criados só pela mãe. O pai foi embora de casa. O pai abandonou o lar. O pai não foi pai, presente, só trabalhava, só achava que era trazer dinheiro para casa, que era suprir as necessidades materiais e dar presentes caros para o filho. Isso tem nas famílias ricas, isso tem nas famílias pobres. Porque muitos maridos, mesmo que
numa classe social mais baixa, acham que vão ser um bom pai trazendo recursos para casa. Eu cheguei a pensar isso numa época da minha vida. Isso causou muito dano à minha primeira família. Um dos motivos dela ter se dissolvido. Mas eu quero ler aqui 1 Reis 2, de 1 a 3. Olha o que está escrito. Vê se você consegue colocar no telão. 1 Reis 2. Fugiu aqui da minha Bíblia. Pronto. 1 Reis 2, está lá. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens ao seu filho Salomão, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor. Ele não falou ser homem fazendo sexo 3 vezes por semana com a sua esposa. Ser homem trabalhando feito um desesperado. Ser homem brigando com todo mundo e mostrando que você que manda. Não, ser homem guardando os preceitos do Senhor teu Deus. Para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos. E os seus juízos. E os seus, pode ir para o próximo? E os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então preste atenção, alguns homens são vítimas dessa falta de um pai, dessa família desestruturada, através de um pai ausente, de um pai que não foi sacerdote, de um pai que precisa ser perdoado porque ele não conhecia Cristo. Ele não tinha Jesus, ele não tinha o amor de Jesus, ele não tinha a instrução que você está tendo agora. Mas a pergunta é, já que a gente está acostumando, né, nas células, tem perguntas? No culto vai ter uma pergunta também. Os homens que não tiveram essa referência paterna, estão fadados a fracassar como homens, como maridos e como pais? A resposta é não. Você tem Jesus como a sua melhor referência. E só precisa buscar a sua presença e viver a sua palavra. Deus vai te fazer um homem melhor a cada dia, um homem imagem e semelhança de Cristo, e como recompensa Ele vai te dar uma esposa que te ame, que te honre, que te respeite, e filhos que vão ter orgulho de serem seus filhos. Se os homens dessa igreja recebem, dê um aplauso a Jesus. A mesma conclusão da conversa com as mulheres no domingo passado. Queridos, não basta só conhecer os deveres. É preciso entender a importância de colocá-los em prática. E a única maneira de fazer isso é buscando a Deus. A única maneira de fazermos isso é dependendo do Senhor e buscando intimidade com Ele. Então, homem, depois de uma palavra dessa, busque a intimidade de Deus. Comece a orar na sua casa. Não saia de casa sem orar. Ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Venha para a igreja nos eventos que te dizem respeito. Esteja nos cultos de domingo, porque isso não é para te transformar num religioso. Isso é para fazer você uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que possa ser usada por Deus através de um testemunho de plenitude. Às vezes a gente entende plenitude como a nossa vida plenamente abençoada. Não, plenitude é o mais de Cristo em mim. E para que isso aconteça, eu preciso buscá-lo, eu preciso depender dele, eu não posso vacilar, não posso me distrair com nada, nem um dia da minha vida. Então eu quero orar por vocês, em seguida eu vou fazer o apelo. Pai querido e santo, eu quero te agradecer por essa palavra. Ela nos ministra a todos. Eu, como apóstolo da igreja, não estou isento destas responsabilidades. E eu peço a Ti, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, de cada homem desta igreja. E muda a nossa sorte desde o nosso espírito. Tirando, meu Deus, toda a soberba, todo o orgulho, toda a altivez, toda a incredulidade, toda a ingratidão, toda a desonra que o mundo, o pecado, semeou nas nossas vidas.
nos deformando a ponto de deixarmos de ser a imagem e semelhança de Deus. Ajuda-nos, meu Deus, trazendo para dentro do nosso espírito genuíno arrependimento e um quebrantamento que nos faça dependermos de Ti e buscarmos de forma intensa a face do Senhor, para que possamos restaurar a nossa família, restituir a nossa esposa, abençoarmos ricamente os nossos filhos com a referência de um verdadeiro pai, um pai cheio do Espírito Santo. Faz isso por amor de nós, faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, porque se formos casais que vivem uma relação falsa, a unção também não virá. Estaremos aqui praticando religiosidade, mas nós queremos a Tua presença, Espírito Santo. Nós queremos o Teu amor e o Teu poder vivo no nosso meio. Então nos ajude a cumprirmos os nossos deveres, sendo tementes, sendo amorosos, sendo obedientes ao Senhor em tudo, para que também todas as Tuas bênçãos possam vir e recair sobre cada homem, sobre cada sacerdote do lar nesta igreja e sobre cada família, para a glória do Teu nome, para que a alegria dessas famílias venha a ser completa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está aqui hoje pela primeira vez e que quer dar esse primeiro passo para receber Jesus no seu coração, sendo perdoado dos seus pecados, recebendo a capacitação que vem do céu, pela presença do Espírito Santo na sua vida? Quando nós cremos em Jesus, quando nós o confessamos como o único Senhor das nossas vidas, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá o Espírito Santo, que é quem nos instrui, nos ilumina, nos capacita, nos liberta, nos cura, para que a gente possa viver bons relacionamentos, e a gente se torna possuidor de duas promessas: uma vida eterna no céu, mas uma vida também abençoada na terra. Muitas famílias estão se destruindo, se desfazendo por causa da ausência de Deus. Mas esse não é o projeto de Deus para você. Então, se você quiser dar o primeiro passo, que é abrir seu coração para receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, Ele vai te capacitar, Ele vai te abençoar, Ele vai realizar o sonho de uma família feliz e completa para você. Se você quer isso, feche seus olhos, faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã declarar que creio no que diz a Tua palavra, que Jesus veio a este mundo como homem, morreu por mim na cruz do Calvário, para que eu fosse perdoado de todos os meus pecados, mas também ao terceiro dia, por ser o Filho de Deus, Jesus ressuscitou de entre os mortos, me abrindo caminho para a vida eterna. Hoje, Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu coração e eu te peço, vem dar vida ao meu espírito, vem fazer de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Para isso eu declaro que hoje eu confesso Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Diga: bem-vindo, Espírito Santo, ao governo da minha vida. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, fica de pé no lugar que você está, por favor. Tinha pessoas novas aqui. Se você fez essa oração pela primeira vez, fica de pé onde você está. Estou vendo ali uma moça ali. Me ajudem a enxergar. Aqui outra moça, graças a Deus. E eu vou pedir que quem está do lado dessas pessoas, para a gente não explodir o tempo da ceia, fique do lado delas e dê um abraço nelas. Eu vou orar por elas, tá bom? O que Deus fez hoje? 3 coisas: perdoou os pecados de vocês, deu a vocês a possibilidade de começar a falar com Deus e pedir coisas para Ele, em nome de Jesus, e as respostas virão. Isso vai fortalecer a sua fé. Vocês vão entrar num novo estilo de fé, uma fé que vai trazer resultados para vocês. Não é uma fé que vai custar só vir na igreja, vai ser uma fé que vai trazer transformações boas,
Coisas novas vão acontecer na vida de vocês se vocês pedirem para Deus o que vocês precisam em nome de Jesus. Pode falar com as suas palavras mesmo. E a terceira e última coisa, que quem aceita Jesus é acolhido pelo amor de uma família verdadeira, onde existe amor verdadeiro, que é a família de Jesus na terra. Essa família que está cercando vocês aí, abraçando vocês aí. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida deles? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém? Cadê a consolidação? Está aí? Eu vou pedir para vocês irem ali acompanhar aquele moço alto lá. Fica de pé. Fica de pé, pastor. Isso. Vocês que aceitaram Jesus, vão lá com ele. Ele vai dar um presentinho para vocês. Amém? Traz a pessoa que aceitou Jesus aqui. Acompanha lá, irmã, por favor. Muito bem. Vamos para a ceia do Senhor? Queria que os pastores se posicionassem. Apóstola Cláudia, por favor. Meu 50%. A palavra do Senhor diz assim. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus deixou duas ordenanças principais que definem o começo da igreja e não o fim da igreja, mas a finalidade da igreja, que é sermos o seu corpo na terra. Então o princípio é o batismo, porque quando você se batiza nas águas, testemunhando o seu arrependimento, a sua fé em Jesus, de forma prática, pública, você entra no corpo espiritual da igreja. Mas quando você permanece aqui e toma ceia todos os meses, você está dizendo para Jesus: Jesus, de fato eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu quero viver na tua presença, eu quero guardar a tua palavra, porque a palavra de Deus diz: não deixeis de dar culto, não deixeis de congregar-vos, estarmos na igreja, aprendermos de Deus, ouvirmos a palavra, adorarmos a Ele é fundamental para que se cumpra na nossa vida a vontade dEle. E a vontade dEle é muito boa, por isso vale a pena todo o preço pago. Amém? Deus te abençoe, que você consiga viver todos os seus deveres espirituais, assistido pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Espírito Santo, que vai te capacitar em todas as coisas boas. Vamos servir o pão e o cálice. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome
de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tome o pão na sua mão e faça uma oração de gratidão ao Senhor. Esse pão simboliza o corpo dele ferido, partido, dilacerado, para que hoje você pudesse estar aqui vivo e íntegro, vivo e preservado da morte, do castigo, da condenação eterna. Não há como pagarmos por isso. A única forma de retribuirmos é amando a Ele, é amando os nossos semelhantes, levando a palavra dele a outros corações. Eu quero dizer para os pastores que eu gostava muito daquele tempo onde eu podia servir cada um. Se sinta servido, abraçado e beijado. Amém? É verdade. Eu quero ser sempre a referência de um bom marido para a igreja. Já que eu represento Jesus aqui, eu preciso ser o melhor que eu posso. Um bom marido para a igreja, um bom pai para os filhos, para os discípulos todos. Ore por mim, para que Deus me capacite nisso. A minha casa, a minha família. Em nome de Jesus. Pai querido e santo, te agradecemos, meu Deus, por esse amor inefável, por esse amor quase que incompreensível do ponto de vista humano, mas possível de ser sentido, de ser experimentado por nós. Obrigado por nos ter amado desta maneira. Derrama em abundância deste amor ahavá, deste amor sacrificial no nosso espírito, para que por meio dele sejamos transformados na imagem e semelhança de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a retribuirmos esse teu tão grande amor, não medindo esforços, para levarmos por amor a tua palavra, o teu cuidado a cada vida, a cada família, a cada nação da terra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode comer do pão. E também beber do cálice, porque esse cálice, ele representa a vitória de Jesus nas nossas vidas. Quando levantamos esse cálice, renovando a nossa aliança com Jesus, nós estamos dizendo: Jesus venceu na minha vida o pecado,
a morte, o poder da carne, o poder do mundo, o poder do maligno. Jesus venceu na minha vida e eu vou vencer também. Pode beber do cálice e dar um grito de júbilo ao Senhor. A tumba vazia. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. E o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome, só noiva declare, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os santos hoje. Que Deus faça de você um marido segundo o coração de Deus e que Deus te abençoe, mamãe. Feliz Dia das Mães. Uhul! Quem pode dar um aplauso bem forte a Jesus com um grito de júbilo a Ele? Uhul! Nós te amamos, Senhor. Amanhã nós teremos reunião de discipulado aqui na igreja para toda a equipe pastoral, amém? Por favor, venham todos, não faltem, se esforcem para estar juntos aqui os casais, por favor. E a morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba